Pois é, minha gente, o SBT tá de olho na novela Chica da Silva, que é um marco da televisão brasileira, protagonizada por Thaís Araújo, que foi exibida originalmente lá pela Rede Manchete em 1996 e também reprisada pelo próprio SBT em 2005. O canal de Silvio Santos tem o objetivo de levar essa obra para o seu streaming, o Mais SBT, buscando ali atrair um público que ainda tem uma conexão com essa história ou também nunca só ouviu falar, mas nunca assistiu essa novela, né? Porque tem pessoas que nasceram depois de 2005, de 96, não conhecem, só ouvem falar. Então, não se descarta essa possibilidade também de, além do SBT, caso conseguir, porque há um imbróglio danado, mas caso conseguir exibir a novela ali na plataforma de streaming, há também a possibilidade, segundo a Folha de São Paulo, uma nova reprise pelo canal aberto. Mas o caminho para isso se mostra muito, mas muito mais complexo do que o canal aí esperava. Isso porque alguns representantes do SBT foram informados de que Chica da Silva se encontra em um verdadeiro limbo jurídico, com diversos interessados em seus direitos, o que está complicando cada vez mais a negociação. É igual o direito de alguns campeonatos esportivos ali, Brasileirão, Libertadores, SBT querendo, Globo querendo, aí cada um oferecendo ali, só que no caso, quem acaba pegando quem tem mais grana. No caso de Chica da Silva, há uma série de questões aí jurídicas, de direitos e tal, que acabam empacando a negociação. Então não é questão de grana, de tipo assim, se eu tiver um valor aqui específico, eu consigo cobrir tudo. Se você tiver, você vai conseguir cobrir, mas você vai ter uma série de arestas ali embaixo que são bem complicadas. Entre os envolvidos, né, nesse problema aí estão as filhas de Pedro Jacques Kepler, que era sobrinho do Adolfo Bloch e ficou responsável aí pela emissora após a morte do dono, sendo que Pedro faleceu em 2022. Além disso, a produtora VIP 2000 possui direitos de comercialização internacional da trama, e o autor Valci Carrasco detém direitos sobre a sua obra. Então torna a negociação ainda mais delicada, né? Porque terá que pagar e se acertar financeiramente com esse pessoal todo. Então tá tudo fatiado. A Globo também já tentou resgatar. Você acha que não? A Globo tentou resgatar aí novelas da Manchete em 2021 para poder incluir ali no Globoplay, mas a situação de muitas tramas, né, em péssimas condições, acabaram fazendo ali com que essa ideia fosse também descartada. O interesse do SBT em Chica da Silva demonstra que a emissora busca valorizar clássicos da televisão, atraindo tanto o público que já conhece a novela, como eu disse, quanto também os novos espectadores que vão poder ter a chance de conhecer a história de Chica. É importante ressaltar que, mesmo com todos esses imbróglios aí, obstáculos jurídicos, o canal não descarta nenhuma possibilidade, seja para o streaming ou também para uma reprise na TV aberta. A trajetória de Chica da Silva, protagonizada por Thaís Araújo, é considerada muito icônica, sabe, na televisão brasileira. E a sua volta, ela poderia, sem dúvida alguma, gerar grande expectativa entre o público. O fato, né, da trama ter sido reprisada já pelo SBT em 2005 mostra que já houve interesse no passado, mas as complexidades legais, né, atuais acabam tornando ali o processo mais complicado. Os direitos envolvem diversos participantes, incluindo herdeiros, né, de ex-donos de emissoras, produtoras, no caso as filhas do Pedro, que passaram a comandar ali a Manchete, elas cuidam até da Rádio Manchete, emissoras, produtoras internacionais, o próprio autor da novela, que é o Valci Carrasco. Então a situação ali está bem complicada. Inclusive o próprio autor acaba exigindo ali isso, então a negociação tem que ser bastante minuciosa com todo esse pessoal. O objetivo de levar a novela para o Mais SBT mostra, sem dúvida alguma, a tendência da emissora em apostar no seu streaming, né, que está com prejuízo aí, segundo informações que a gente até deu aqui na página, no nosso canal, na verdade, também na página, de 70 milhões. Só que eles não querem encerrar o streaming, eles querem reforçar isso e, quem sabe, conseguir ter um retorno aí. Então é uma forma de você alcançar, né, um público moderno que consome conteúdo hoje em dia sob demanda. Uma reprise também na televisão aberta poderia reforçar, né,
a audiência e gerar novos interesses. Mas isso vai depender da resolução das questões legais. A história de Chica da Silva tem um papel cultural muito importante, relembrando, né, um período de grandes produções aí na televisão brasileira, né, e dando destaque a temas sociais muito relevantes na época. Só que assim, a Manchete que produziu essas novelas, não só essas, mas também outras, por conta dessa quantidade de produções, foi aí que a Manchete começou a entrar em crise. Aí que o negócio começou a ficar complicado. Tanto que, se alguém em algum momento quiser trazer a Manchete de volta, vai ter que pagar aí bilhões e bilhões, né, de grana, porque direitos, questões financeiras com pessoas, funcionários, autores que nem estão mais aqui. Então, por isso que até hoje ninguém, né, teve, de certa forma assim, a coragem de retornar ou fazer um resgate ali da marca Rede Manchete ou da marca Manchete e fazer a emissora voltar, porque é um imbróglio muito grande. Quando uma emissora encerra assim, ou acaba falindo, como foi o caso da Manchete, teve motivos para isso, né? Se você resgatar um pouco, você vai ver que a Manchete ela deu passos muito maiores do que a perna dela. Se você procurar aí, tem até canais que contam essa história. Para quem não tem muita paciência para ler, eu tenho, mostra que a emissora fez grandes investimentos, até em produções de novelas, e infelizmente acabou não tendo ali esse retorno e as dívidas começaram a ficar cada vez mais pesadas. O Adolfo Bloch, dono, acabou morrendo no meio disso tudo, e aí, com a morte do Adolfo, aí que a situação ficou pior ainda. Tanto que a Manchete acabou ali em 99, passando para a Rede TV, depois que foi vendida nas concessões, e os caras da Rede TV, os donos, tiveram até algumas dificuldades no início, porque tinham que pagar, porque a partir do momento que, mesmo que eles não tenham ficado com nenhuma lâmpada da emissora, eles ficaram durante um pequeno período ali com o estúdio, porque transição, quando você faz uma compra e aí você não tem nada, então tem que fazer uma transição, então tiveram que contratar algumas pessoas que eram da Manchete, teve problema de pagamento, que eles prometeram uma coisa e não cumpriram, invadiram a Rede TV na época, então foi uma dificuldade bem grande para poder fazer até essa transição de Manchete para a Rede TV. Então a própria Chica da Silva foi uma das novelas que resultou também no aumento da crise que a Manchete estava passando naquele momento, na década ali de 90. E acho que, eu não sei qual foi o ano que passou até a ruptura, mas acho que na década de 90 começou a ter as dificuldades ali na televisão, as rádios também, que tinha editoras, porque a Manchete começou ali com a editora, né? A editora Manchete, né? Da família Bloch. E infelizmente a rede não conseguiu se manter. Então, por isso que se o SBT, esse interesse do canal de resgatar a novela é tão complicado. Porque não foi só o SBT que está tentando resgatar agora, é uma novidade. Outras emissoras também tentaram fazer isso. A própria Globo, que é líder. Mas há uma série de imbróglios aí. Porque você terá que ter aí uma grana para poder pagar ali para herdeiras do ex-dono da Manchete, tipo, autor da novela, para a produtora que comercializou o projeto. Então, é muito complicado. É um pepino, é uma batata nem quente, é uma batata que já está totalmente até queimada, né? Porque a situação está bem complicada. Mas o que eu posso dizer que esse interesse do SBT em resgatar mostra que o canal realmente vê ainda valor nesses conteúdos clássicos, né? Apostando naquele mix ali de memória televisiva e também atratividade para o público de casa. O caminho para isso, no entanto, é repleto de muitos desafios, né? Por conta dos direitos que estão divididos ali entre diferentes partes. Então a possibilidade de uma reprise ainda é muito incerta, mas o mercado e também o público, sem dúvida alguma, está muito atento a qualquer movimento nesse sentido. Valci Carrasco, como autor, tem interesse legítimo sobre sua obra e sua participação é fundamental para qualquer negociação. A produtora VIP 2000 também tem o direito de comercializar a novela internacionalmente. Então isso adiciona mais um nó aí legal a ser desatado. As filhas também do Pedro Jacques Capelli também, por sua vez, mantêm direitos decorrentes da responsabilidade do seu pai sobre a emissora, então da Manchete, né? Então isso torna a situação muito mais complexa. Então o canal tem que navegar com cuidado nesse cenário para poder garantir que qualquer exibição seja legal e segura. Até a própria Globo, que tentou aí resgatar essas novelas da Manchete,
mostrou o interesse que a emissora tem em clássicos, e é muito comum entre grandes emissoras, né? Mas a situação legal, sem dúvida alguma, se mostra um grande obstáculo. O SBT, ao planejar Chica da Silva, levar ela para o streaming, busca inovar na forma como o público consome conteúdo, aproveitando essa demanda por produções aí sobre demanda também. A trajetória de Chica da Silva, com sua relevância, com sua história cultural, é um atrativo natural para esse tipo de plataforma. Além do streaming, a reprise na TV aberta poderia gerar um impacto muito imediato na audiência, porque iria reativar o interesse pelo telespectador em clássicos, né? Porque o SBT já há muito tempo só exibe clássicos estrangeiros, né? Que são as novelas mexicanas, mas não tem exibido clássicos assim como Chica da Silva, como a Record vai colocar agora aí no ar, Escravizaura, né? Vai colocar por conta da audiência que está bem ameaçada na faixa da tarde ali com o Rick Lázaro, porque a Record só exibe novela bíblica, então Escravizaura vai voltar aí para poder tentar reacender um pouco a audiência na faixa da tarde. Então, exige muita paciência, essa negociação tem que ser uma negociação muito habilidosa por parte dos representantes aí do SBT, porque esse interesse até do público em Chica da Silva continua muito presente, porque até aqui na nossa live que a gente faz eventualmente, o pessoal perguntou, até o SBT vai exibir mesmo Chica da Silva, então tem muito interesse entre quem acompanhou a trama, né, sem dúvida alguma, nos anos 90, no retorno também, que a novela foi exibida no SBT em 2005, então ao a emissora apostar nesse conteúdo, está tentando equilibrar a memória televisiva e algumas estratégias ali de mercado modernas. É uma jogada que pode trazer ali, né, resultados significativos, mas vai depender da resolução dos direitos envolvidos. O canal está ciente de que qualquer exibição precisa, né, sem dúvida alguma vai dar muito certo aí, mas tem que ser de forma bem correta, evitando alguns conflitos ali com os herdeiros, produtoras e até autor. A novela que já teve sua reprise em 2005, que teve uma boa audiência, tem uma base de fãs que pode ajudar, se caso ela for até reprisada novamente na emissora. Então, sem dúvida alguma, a gente não sabe até se, hipoteticamente, ela fosse reprisada, qual horário o SBT iria colocar. Se fosse exibir de tarde, se fosse exibir de noite, na faixa nobre, porque no horário nobre o SBT, creio eu, não vai colocar mais novela infantil, porque eles perceberam ali o fracasso que foi a Caverna Encantada, então eles querem até encerrar logo essa novela aí na faixa da tarde para poder colocar outra no lugar. Então, se fosse exibida ali, por exemplo, na faixa da tarde, Chica da Silva iria ter uma audiência muito boa. Mas infelizmente, algumas novelas clássicas de emissoras que infelizmente que faliram, né, que tiveram ali seu encerramento por N motivos, acaba tendo uma questão ali que eu acho correta, porque você tem que pagar direitos aos atores. Tem muitos autores aí de novelas, aí grandes novelas que estão até sendo exibidas na Globo, que comentam que não recebem ali, ou se recebem, recebem um valor bem abaixo daquilo que é muito complicado, né? Até isso de você ser autor. Não que você espere ali que você receba R$ 1 milhão, né? Mas que você possa receber ali um valor que seja a altura do papel que você fez. Ainda mais se a novela que você fez foi um sucesso, né? Mas a gente sabe que há também uma questão muito grande de isso já é desde sempre de valorização, de que é melhor, tem atores que são melhores do que o outro, ou nem sempre são muito bons, mas acaba tendo um favorecimento, né? Essa cultura do favorecimento, infelizmente, acaba afastando muita gente, até desmotivando muita gente, em vários segmentos, não só esse segmento de comunicação de mídia, mas em outros segmentos também. Tem pessoas que não querem começar as coisas ou começam, mas aí ficam desmotivadas, porque vê ali um ator, um apresentador que tem um certo favorecimento e acaba ganhando mais do que o outro. Mas eu acho que se você tiver força de vontade, você alcança. Mas no caso de novelas ali clássicas que forem exibidas, só os atores principais que ganham ali uma grana boa. Por isso que você vê aí grandes atores, né, não autores, atores, que infelizmente aí estão em situação deplorável financeira, porque muitos, claro, não constroem ali um patrimônio suficientemente ou não conseguem se organizar economicamente, porque tem essa ilusão de achar que a série ou a novela que ele fez
vai conseguir pagar um valor alto para ele, só se ele for protagonista, ou se ele for ali uma pessoa que tem uma proximidade com o autor, ou com a emissora. Às vezes acontece de ter isso, mas é muito, muito, muito difícil você ver aí grandes atores, ou até pessoas que tiveram alguns papéis ali bem, que tiveram ali uma frequência, mas que participaram de forma não muito visível, se manterem ali durante muito tempo financeiramente. Tem que estar sempre ali correndo atrás, porque são muitos atores, muitas pessoas, há espaço para todo mundo, claro, mas nem todos acabam sabendo usar bem esse espaço, porque há uma cultura de favorecimento muito grande, não só nessa parte de novelas, mas também até em filmes, né? Se você, por exemplo, for para fora do país, em Hollywood, você acha que lá em Hollywood não tem atores que são bem favorecidos? Que se você conseguir querer ter uma oportunidade lá fora, para você poder conseguir, você tem que ter ali uma boa estrutura, uma assessoria boa, boas pessoas ali em volta. Infelizmente é isso. Não quer dizer que seja errado, mas seria muito interessante se você conseguisse ali ter um retorno financeiro de um papel bom que você fez de uma maneira orgânica, né? E não de uma maneira montada para você poder receber. Mas tá dada a informação aí da Folha de São Paulo de que o SBT está tentando comprar a Chica da Silva, né? Tentando adquirir aí os direitos, mas está enfrentando e vai enfrentar um imbróglio bem grande aí com vários detentores, né? Que estão fatiados aí entre autor, entre filhas de entre herdeiros, entre produtoras. Mas se o SBT conseguir, pode exibir a novela no stream e também na TV aberta em breve. Será que seria uma boa o SBT exibir Chica da Silva? Eis a questão, né? Mas tá dada a informação. Siga a gente no Bastidores da Mídia lá no Instagram, que é DMUFC, e também lá no X, que também é Bastidores DM. Só tem essa diferença do arroba, que é no X é Bastidores DM, e no Instagram, Bastidores DM UFC, porque eu coloquei o UFC porque é oficial. Valeu? A gente se vê no próximo vídeo. Se cuidem e até a próxima, meu povo.